interação do feixe de raio-x com o objeto. Primeira etapa. Então, o que é isso, né? Primeiro, interação do feixe de radiação com o objeto. O feixe sai da ampola, ele vai em direção ao objeto, que é o paciente, e ele vai interagir com o paciente. Vai ser absorvido, vai ser desviado, vai conseguir atravessar, vai chegar no filme. O que vai acontecer? É a interação do feixe com o objeto. Ele vai ocorrer em 3 etapas. A primeira etapa corresponde à emissão do feixe de radiação, ou seja, a forma que ele sai da ampola até ele chegar no paciente, que a gente já estudou, que ele sai em formato cônico, que a sua parte, a sua porção mais próxima do anodo, ela tem intensidade menor do que a do lado do cátodo. Então, a primeira etapa é essa emissão. Saiu da ampola e foi em direção ao paciente. A primeira etapa ainda não encostou no paciente. A segunda etapa corresponde à interação do feixe com o paciente. Aí entrou no paciente e, a partir daí, os feixes de radiação vão interagir com os átomos do paciente. Tá? Tudo é formado por átomo. Então, lá o anodo não é formado por átomo, o paciente também é formado por átomo. Vai ter o seu núcleo com prótons e nêutrons e elétrons orbitais. E aí o feixe de radiação vai interagir com esses átomos. E a gente vai ver as formas de interação. E a terceira etapa corresponde à emergência do feixe. Tá? Eu já vi cair no concurso aí sobre a emergência do feixe. A emergência do feixe corresponde à radiação que consegue atravessar o paciente e chegar no filme radiográfico. Então, essa é a terceira etapa. Aqueles que interagiram, que foram absorvidos, eles não conseguem atravessar, então não chega. A terceira etapa é a emergência, é o que chega, o que consegue atravessar o paciente e chega no filme radiográfico. É essa emergência que vai formar a imagem. Essa emergência, só 5% de toda a radiação que veio lá da ampola consegue chegar no filme, tá? Sem perder a sua trajetória. Só 5% vai chegar. Os outros 95% vai interagir de maneira que vai mudar, ou vai sumir, ou vai acabar, ou vai ter a radiação secundária. Tá? Então, são 3 as etapas de interação do feixe de radiação com o objeto. Emissão do feixe, ou seja, sai da ampola e vai em direção ao paciente. A segunda etapa, interação com o próprio paciente, a interação do feixe com o paciente. E a terceira etapa é a emergência do feixe, é o que consegue atravessar o paciente. Então, 3 etapas de interação do feixe de radiação com o objeto. Atenuação do feixe. O que é atenuação? É a absorção, é a segunda etapa. Raio-x chegou no paciente, vai ser atenuado, vai ser absorvido. Não só no paciente, tá? Em qualquer lugar que ele for atingido, que ele chegar, ele vai ser atenuado. Ele vai interagir com o objeto que ele atingir e vai ser atenuado, vai ser absorvido. Mas alguns fatores vão fazer com que alguns objetos atenuem mais e outros objetos atenuem menos. Alguns absorvem muita radiação e os outros absorvem menos radiação. Quais são esses fatores que vão diferenciar essa forma de atenuação? O primeiro é a espessura. Quanto mais espesso for o objeto, maior será a absorção, maior será a atenuação do feixe. Então, espessura em relação à atenuação são fatores diretamente proporcionais. Quanto mais espesso for o objeto, mais atenuado vai ser o feixe, ou seja, mais e mais, diretamente proporcional. A espessura vai dizer o quanto esse feixe vai ser atenuado. Isso é muito clássico quando a gente faz um raio-x de mão, um raio-x de pé, a espessura da mão, fininha. Aí quando a gente vai fazer um raio-x de abdômen, coloca a mesma técnica que você usou na mão. Não vai sair nada do outro lado, vai ser toda a radiação absorvida, porque o abdômen é muito mais espesso do que a mão. Tá? Então a espessura ela vai ser diretamente proporcional à atenuação do feixe. Quanto mais espesso for o objeto, maior será essa atenuação.
Outra coisa, outro fator que vai afetar é a densidade. Quanto mais duro for esse objeto, mais radiação ele vai absorver. Então, quanto mais denso for o objeto irradiado, maior será a atenuação do feixe de radiação. Então, diretamente proporcional. Densidade é um fator diretamente proporcional à atenuação do feixe. Quanto mais denso, mais atenuado. Para ficar bem claro, quanto mais duro for o objeto, mais radiação ele vai absorver. O número atômico, quanto maior for o número atômico do objeto irradiado, maior será a sua atenuação também. Então, quanto maior o número atômico, maior a atenuação, fator diretamente proporcional. Então, os fatores que afetam a atenuação, espessura, densidade e número atômico, e são fatores diretamente proporcionais à atenuação do feixe. Anotem, por favor. A atenuação ocorre pela combinação dos fenômenos de absorção e difusão do feixe de radiação, ou seja, atenuação é igual a absorção mais difusão. Então, quando o raio-x entra no paciente, ele começa a sua interação, ele vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido de duas maneiras, ou por absorção ou por difusão. Quando ele é absorvido, na verdade, ele vai ser absorvido de duas maneiras. Ele vai ser absorvido por absorção e por difusão, tá? Não é ou não, é e. Vai acontecer as duas simultaneamente. Então, a absorção, quando for absorção, pode ser fotoelétrica e produção de pares. Tá? A absorção fotoelétrica a gente conhece muito como efeito fotoelétrico, é a mesma coisa, tá? São só outros livros que falam efeito fotoelétrico. Mas o Biasoli aqui está falando absorção fotoelétrica. Quando ocorre a difusão, lá na atenuação, na interação do raio-x com o paciente, essa difusão ela ocorre elástica, que é o efeito Thomson, e a quântica, que também é conhecida como inelástica, que é a mais clássica, que é o efeito Compton. Então, o efeito Compton é o rei dos concursos. Efeito Compton cai muito, o fotoelétrico cai também, mas o efeito Compton é o rei dos reis. E o que você vai associar? Faça o mapa mental, escreve lá, efeito Compton. O efeito Compton, ele está ligado ao quê? Ele está ligado à radiação secundária. Estou notando aqui também que eu vou montar um mapa mental para botar lá na plataforma. Tá? Mas façam de vocês. Efeito Compton, vocês vão botar é igual, né, associado, setinha, radiação secundária. 90% das vezes que cai efeito Compton, cai alguma coisa sobre radiação secundária e só sabendo essa informação, efeito Compton, radiação secundária, estão ligados, você mata a questão. Tá? Então, associa aí no mapa mental o efeito Compton à radiação secundária. Deixa espaço, porque tem muito mais coisa sobre efeito Compton, mas muitas vezes cai como radiação secundária.